Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. E hoje a gente vai falar sobre pílula do dia seguinte. E é um assunto que traz muitas dúvidas e eu vejo que muitas meninas fazem uso errado desse tipo de medicamento. Primeira coisa que eu quero falar. Pílula do dia seguinte não é método contraceptivo. Não é um método para você usar de rotina. Ele é um método de emergência. Então, ele serve para situações onde, inesperadamente, há um risco de engravidar. Então, nesse caso, numa emergência, você deve usar. O maior erro que eu vejo e que aumenta a chance de falha assim, absurdamente é justamente fazer o uso da pílula do dia seguinte como se fosse o seu método contraceptivo de escolha. E aí você usa hoje, usa dali 2 semanas de novo, no mês seguinte usa de novo, e isso vai fazendo com que a eficácia dele diminua e você vai estar expondo o seu organismo a uma carga hormonal tão grande, que você vai ter muitos efeitos colaterais não legais. Então, de novo, é um método de emergência, tá? Mas é um método que ajuda muito justamente nessas situações e faz com que a mulher tenha um controle um pouco melhor, um pouco maior sobre a sua vontade, sobre o seu desejo ou não de engravidar. Uma das principais utilizações da pílula do dia seguinte que eu vejo é justamente quando houve um sexo não consentido. Então, em casos de violência, que infelizmente são inúmeras, e não só fora de casa, gente, às vezes isso acontece na família, com muita frequência também. Então, em casos de sexo não consentido, de estupro, a pílula do dia seguinte é muitíssimo bem aplicada, faz parte de todos os protocolos de trabalho de violência sexual e a gente administra assim que a mulher chega no serviço de saúde procurando ajuda. Fora isso, um método muito importante, por exemplo, para aquele dia que a camisinha furou, ou que a camisinha foi mal colocada e saiu durante a relação. Então, nesses casos, ela é muito bem utilizada. Ou também em casos de uso equivocado do seu método contraceptivo. Então vamos lá, você toma a pílula já há um tempo e de repente fica 1 semana sem tomar, 3 dias sem tomar, ou você esqueceu de tomar a injeção que você faz uso no tempo certo. Então nesses casos a pílula do dia seguinte também é muito bem utilizada. Lembrando que ela não é para ser usada junto com outros métodos. Ela vai ser usada naquela situação de emergência, quando o seu método foi falho, quando você errou no método, e para que no mês seguinte você volte a usar o seu método de escolha. Aliás, uma oportunidade muito boa que eu vejo para mulheres que fazem uso da pílula do dia seguinte, que vão procurar um atendimento para isso, é justamente aproveitar esse atendimento, essa consulta, prescrever a pílula, orientar sobre o uso da pílula do dia seguinte, mas já partir aí para orientações sobre o método de escolha contraceptivo, né? Que é um método realmente que vai ser usado de longa duração. E como que a gente deve usar a pílula do dia seguinte? A gente sabe que as pílulas, em geral, elas têm ação em até 72 horas depois da relação sexual. Então, você teve a relação sexual, você poderia tomar em até 72 horas. Mas quanto mais próximo do ato sexual você tomar, maior a chance de eficácia, menor a chance que você vai ter de engravidar. E essa proteção, gente, não é 100% não, tá? Longe disso, em torno de 88, 90% de chance de evitar uma gestação. Muito menos eficaz do que a maioria dos métodos aí que a gente usa como contraceptivo, tá? Mas quanto mais próximo da relação você tomar, maior a chance de sucesso. Quanto mais distante, vai diminuindo aí a porcentagem de eficácia dele. Existem basicamente 2 tipos de pílula do dia seguinte. O hormônio mesmo é um hormônio derivado da progesterona em altas doses, em alta concentração. A diferença é que você pode usar uma pílula só, você pode encontrar uma pílula só com a quantidade de hormônio maior, ou você pode encontrar como 2 pílulas. E aí essa mesma quantidade de hormônio vai ser dividida em 2 tomadas, com intervalo de 12 horas. Então vamos supor, você toma agora, dali 12 horas você toma outra pílula. Mas a quantidade total de hormônio é a mesma. Felizmente, a gente não precisa, não é obrigatório uma receita médica para comprar ou para pegar nas unidades básicas de saúde, que sim, o SUS disponibiliza, tá? Não precisa de uma receita, nem de uma consulta. Você pode simplesmente falar que você quer. Mas, claro, como eu já disse antes,
Depois disso, aproveita para marcar uma consulta para que você consiga realmente fazer uma escolha mais acertada do seu método aí de planejamento familiar, de contracepção. Então você pode chegar na farmácia, comprar, pegar, tomar ou ir no posto de saúde e fazer da mesma maneira, tá? Denise, tem algum efeito colateral? O que eu posso sentir? Eu vou menstruar? Não vou menstruar? Como eu disse, a quantidade de hormônio nessa pílula é muito grande. Então a maioria das mulheres sim tem efeitos colaterais. Os mais comuns é a sensação de náusea, de enjoo, dor de cabeça, as mamas pesadas e dolorosas e também o sangramento. Mas o sangramento ele não é obrigatório, vai depender muito de qual período do ciclo menstrual você estaria. Uma grande maioria das mulheres vai acontecer um sangramento, em outras não. E dependendo ali de como você tiver, vai nesse mês dar uma desbalanceada ali, uma irregularidade do seu ciclo menstrual. Você também pode se sentir um pouquinho disposta, alterações de humor, sintomas parecidos com uma TPM. Mas são sintomas que você vai ter ali logo naquele mês, no período que você fez o uso e depois vai passar. Tem outras situações que eu quero comentar, mas antes disso, eu vou perguntar se você já deu um like aqui no vídeo, se não, por favor, considera a gente, deixa um like. Aproveita para se inscrever aqui e me acompanhar lá no Instagram também, que é onde eu consigo estar mais pertinho de vocês em tempo real, onde eu mostro um pouquinho mais da minha rotina, minha correria de médica para lá e para cá, minha vida com as minhas crianças também. Aproveita para me acompanhar por lá. Vamos lá, continuando aqui com a pílula do dia seguinte. Eu recebo muitas perguntas assim, uma mulher que teve uma relação desprotegida, um risco de engravidar no período da menstruação, se ela deveria ou não tomar a pílula do dia seguinte. E o que acontece? A gente sabe que para aquela mulher que tem um ciclo menstrual bem reguladinho, bem certinho, a chance dela engravidar no período da menstruação é muito pequena, porque justamente ela está descamando ali as células do interior do útero, do endométrio, que não receberam uma gestação. Mas o que acontece é que muitas mulheres não têm o ciclo tão regular assim, e, às vezes, o período da ovulação pode gerar um pequeno sangramento e confundir ali um pouco com uma menstruação. Então, eu acho que é mais seguro, mesmo na menstruação, que vocês usem a pílula do dia seguinte, caso a relação tenha ali sofrido algum susto. E outra questão é se a pílula do dia seguinte é abortiva, tá? Se ela provocaria um aborto. E não, porque o mecanismo dela é justamente inibir a ovulação. Então ela vai agir antes de que tenha tido uma fecundação. Ela vai impedir a ovulação e vai também causar alterações, tanto no muco como no endométrio, no útero, que vão dificultar e impedir que ocorra a fecundação. Então ela não causa um aborto, tá? Ela evita que a mulher tenha a chance realmente de engravidar. Fazendo um resumão aqui para vocês. A pílula do dia seguinte é um método muito eficaz para evitar gestações em relações não consentidas, em relações que por acaso tiveram falha de outros métodos contraceptivos. É um ganho, eu acho, um ganho para as mulheres, né? Mais uma forma ali da gente ter um controle maior sobre a nossa vida e nosso corpo, mas é um método de emergência, não é um método de uso rotineiro. Se bem usado, ele vai ser bem eficaz, mas se mal utilizado, além de trazer muitos efeitos colaterais, ele não vai adiantar de nada. Então, consciência, vamos usar corretamente, vamos aí nos apropriar de todas as armas que a gente tem para fazer boas escolhas para a nossa vida e para a nossa saúde. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostaram, um joinha, se inscreva aqui e me acompanhe aí nas redes sociais também, tá bom? Um super beijo, fico por aqui, até a próxima. Tchau!